Viva! Bem-vindo ao Ideias da FIA e à sala do Eco. Eco. Já há muito tempo que não gravava aqui, ora, hoje gostaria de partilhar contigo uma reflexão sobre a ótica do minimalismo e a minha partilha de estralho, se é que se pode chamar de tal. Vamos ver. Então, a reflexão de hoje vem pela mão de Elaine St. James, como já é habitual, do livro Simplifica a Sua Vida. E a Elaine diz-nos o seguinte sobre, aqui ela chama de liquida a sua hipoteca. Eu vou dizer a hipoteca, o empréstimo da casa, por aí, nessa ordem. E ela diz o seguinte: se está a viver na casa dos seus sonhos, se planeia lá ficar e se as prestações da sua hipoteca estão dentro das suas possibilidades, talvez queira pensar em dar alguns passos para amortizar a sua hipoteca mais cedo ou pagá-la por completo. Durante vários anos foi-nos incutido que a poupança nos impostos derivada dos créditos de habitação fazia com que valesse a pena manter uma hipoteca. Deverá olhar para a sua situação particular e talvez aconselhar-se com o seu contabilista, mas se fizer as contas, de facto, não poupa tanto dinheiro assim. Além disso, muitas pessoas começam a perceber que a liberdade de possuir a sua casa é superior a quaisquer poupanças que se possam fazer nos impostos. Há várias formas de abordar os pagamentos das hipotecas. Pagamento de amortizações. Se receber injeções de dinheiro de vez em quando para além do seu ordenado regular, pense em usá-las para amortizar a sua hipoteca. No entanto, antes de proceder a pagamentos avultados, certifique-se de que o seu contrato é corrigido de forma a reduzir as suas prestações mensais. Em segundo lugar, principais pagamentos extra. Pode reduzir significativamente o prazo do seu empréstimo e poupar muitos milhares de dólares enquanto ele decorre, se fizer o depósito do mês seguinte, sempre que fizer o depósito do mês corrente. Vai precisar de um exemplar do seu plano de amortizações. Ou então, se tiver um contrato de prestações de taxa variável, peça ao banco o cálculo que eles usam para a prestação do mês seguinte. Em terceiro lugar, como o valor da amortização aumenta a cada prestação, pode chegar o dia em que o valor acrescido da prestação inicial seja maior do que pode gerir. Se isso acontecer, pode pagar simplesmente a quantia que lhe seja confortável no valor da prestação mensal. Ainda vai poupar um bom dinheiro no valor dos juros e conseguir liquidar a hipoteca mais cedo do que se não tivesse feito nada. Quarto ponto. Venda a sua casa e mude-se para uma mais pequena e mais barata. Dependendo do valor que já pagou e do valor do mercado imobiliário da zona onde vive e da zona para onde poderia mudar-se, é possível que possa utilizar o rendimento da venda da sua casa atual para pagar a sua nova casa por completo, ou pelo menos uma boa parte da nova hipoteca. Mais uma vez, aconselhe-se com o seu contabilista. Se está perto dos 55 anos, lembre-se da isenção de $125 mil nos impostos. Qualquer uma destas sugestões de pagamentos antecipados de hipotecas pressupõem que tenha primeiro liquidado outras dívidas, como o saldo do cartão de crédito ou pagamentos em prestações, e que tenha posto de lado fundos suficientes para emergências e investimentos. Liquidar a sua hipoteca cedo não vai simplificar a sua vida de imediato, mas vai evitar a eterna pressão psicológica dos pagamentos mensais. Sem dúvida. Este é um tema muito importante na nossa vida, não é? Porque é, de facto, um dos maiores bolos das nossas dívidas, dos pagamentos, dos custos mensais de vida, é o do empréstimo da casa. Sempre que há um empréstimo da casa, quando não há um empréstimo, há um aluguer da casa, também costuma representar uma fatia elevada. Mas quando é um empréstimo ou uma hipoteca, nós podemos, de facto, fazer um pagamento antecipado. Para isso, precisamos apenas de nos orientar nesse sentido, de nos organizar, de estabelecer metas e estabelecer prioridades também ao longo do caminho. Aliás, em tempos eu partilhei aqui um vídeo, na verdade, partilhei mais do que um, mas partilhei um vídeo sobre poupança, sobre gerar rendimento. E gerando um rendimento extra, tudo isso que vai entrando pode ser colocado de lado para fazer esses pagamentos, essas amortizações, dependendo depois do contrato que se tenha com o banco, não é? Então é preciso sim sempre
avaliar o que é mais rentável, mais proveitoso. No entanto, aquilo que nos é dito muitas vezes, até mesmo por bancários, por quem está dentro da área, é que vale a pena manter o empréstimo para ter esse desconto nos impostos. Mas às tantas, se calhar, aquilo que nós acabamos por poupar não é tanto assim como a Elaine diz, mas eu diria que mensalmente aquilo que se poupa, ou mesmo que se façam as contas ao ano, não é? Mas aquilo que se poupa de um lado, se calhar acaba por ser mais vantajoso que aquilo que se poderia poupar pelo outro. É uma questão a avaliar, mas mesmo que não seja possível gerar renda extra, há sempre soluções, há sempre ideias giras em que podemos investir para o fazer, mesmo que possamos não ver uma renda extra ou mesmo considerável no início, mas como é que se costuma dizer? Grão a grão enche a galinha ao papo. E aquilo que vai pingando, mesmo que sejam apenas pingas, uma goteira, todos nós sabemos, eventualmente em algum momento na nossa vida tivemos uma torneira a pingar, isso aumenta bastante o gasto da água no final do mês. Então, algo que vai pingando pode representar numa boa ajuda ao fim de algum tempo. Então, sim, vale a pena, mas mesmo que não vejamos logo essa entrada e não nos animemos logo com esse potencial de gerar renda extra, é uma questão de continuarmos a insistir, continuarmos a investir nessa ideia, continuarmos a fazer por isso e eventualmente chega um momento em que começamos a ver os rendimentos. Há todas aquelas chegadas extra de dinheiro, não é? O IRS, que em vez de ser canalizado para as férias, e as férias são importantes também, sim, mas podem ser aquele prémio que pode ser ajustado, é toda uma questão de prioridades, pode ser ajustado para caber dentro de um orçamento mais baixo e podermos canalizar aquilo que canalizaríamos ou que gastaríamos nas férias, podemos canalizar para a amortização, para terminar esse empréstimo, o pagamento desse empréstimo mais cedo. Então, fica aqui esta proposta de reflexão pela mão de Elaine St. James. E quanto ao destralho da semana? Ora, eu devo dizer que quanto a destralho físico, eu tirei apenas uma coisa, um objeto, e é este candelabro, castiçal, ou qualquer coisa assim, como eu quiser chamar, para colocar uma vela. Isto é perigoso. Temos aqui um bico apontado para cima, pois eu já o tenho há muitos anos, em ferro, e ele anda aqui de um lado para o outro, porque já não uso há muito tempo também. Então, é coisa que não falta cá em casa, porque eu adoro velas, já aqui partilhei noutros momentos, mas há tantos cá por casa que eu não preciso de tantos, então de vez em quando sai um. E agora foi a vez deste. Na verdade foi um destralho muito rápido, o físico, mas também foi uma semana atípica. Esta semana passada eu tive 5 lives, 5 diretos, e foram todos muito bons, muito positivos, mas implica tempo extra, não é? Assim, um investimento extra. Só por acaso não saberes, lá no canal do Universo de Luz eu tenho neste momento a decorrer uma live por semana, um direto, às segundas-feiras às 9h30 de Portugal, às 5h30 no Brasil, com a mensagem para a semana e uma meditação sobre o tema, a reflexão da mensagem da semana. A semana passada tivemos aqui a Cláudia, na quarta reacionária, como eu lhe chamei. Foi a reação da Cláudia a alguns artigos que encontrei no AliExpress, mas também foi uma proposta de reflexão que quisemos deixar aqui sobre os nossos hábitos de consumo. E eventualmente poderá voltar num outro momento este quadro. Quero continuar com o quadro, mas neste momento por uma questão de algumas indisponibilidades e de conseguirmos conciliar aqui também as nossas vidas. Neste momento, pelo menos esta semana está na pausa, para a semana logo se vê, mas há de voltar. Esteve na semana passada também aqui uma outra convidada, a Isabel Antunes, e partilhei uma conversa que nós tivemos sobre o destralho, mas aqui sob a ótica da astrologia, uma vez mais neste canal, mas o que tinha a ver com prisões, com pesos, os nossos medos, as preocupações, as inseguranças, aquelas coisas que nos pesam
no fundo, que carregamos connosco e nos pesam, nos limitam, nos condicionam na nossa vivência. Então foi uma reflexão um pouco nesse sentido, cheia de dicas, porque a Isabel deixa sempre dicas incríveis na área da astrologia. No Universo de Luz, nos 2 domingos anteriores, tivemos também uma partilha da Isabel sobre a astrologia, sobre o propósito de vida e sobre os relacionamentos, no domingo seguinte. E tivemos à sexta-feira, mas aí no canal da Morgana, porque pronto, todas as sextas-feiras lá tenho uma conversa no quadro de conversas sobre motos no feminino. Representou, como dizia, um investimento extra e não deu para grande coisa, mas tudo bem, foi pouco, mas de coração. Então estou aqui a partilhar convosco, mas também fui fazendo, quando possível, aqui uns destralhos a nível digital, não é? E apaguei 292 e-mails, 12 vídeos no computador que representaram 8 GB, o que foi muito bom também, para libertar espaço, não é? 148 conversas no telemóvel, ainda tenho mais para limpar, mas tem que ser aos bocadinhos, e desinstalei um programa no computador, que já não usava há uns tempos. Então, foi um bom destralho a nível digital, pronto, e assim vão indo as coisas. Como é que está a ser o teu destralho aí desse lado? Espero que esteja tudo a correr bem, faças destralho, não faças destralho, mas que esteja tudo a correr bem neste Mercúrio retrógrado, se ligas a estas coisas, se dás alguma credibilidade à influência da Lua nas marés, sobre as marés, ou sobre o nosso ciclo feminino, não é? Pronto, Mercúrio tem estado retrógrado nestes últimos dias e continuará a estar até o início de novembro, meados de novembro. Eu percebendo muito pouco de astrologia, mas daquilo que eu me recordo de quando fiz uma formação com a Isabel há 12 anos atrás, se não me engano. Na verdade, Mercúrio é um planeta que diz respeito à expressão, à comunicação, aos cuidados, de nós mesmos também. Então, neste momento, o facto de ele estar retrógrado representa um desafio a esse nível. Não é? É preciso fazer uma pausa, olhar para dentro, aproveitarmos para um momento de introspecção, de reflexão e podermos resolver aqui eventuais mal-entendidos, conflitos e avançar em frente. Então, fica aqui o meu destralho, fica aqui a proposta de reflexão. Espero que tenhas uma boa semana, um dia feliz e até ao próximo vídeo. E quem é que mandou ouvir o frio e a chuva? Porque eu não fui. Pronto, eu já disse aqui que eu gosto é do verão, não é? Pelo menos o carro ficou lavado. Estava a precisar. E a relva também estava a precisar de ser regada. Pronto. Pontos positivos à chuva. São Pedro. Tudo na vida tem os dois lados, não é?